No vídeo anterior a gente viu um pouco dessa questão da composite também, né, para a gente organizar melhor o arquivo, né? E nesse eu vou falar um pouco sobre o uso do display, né, que seria esse módulo aqui. A gente pode ir em Node Library e pegar ele também, mas o atalho para a criação dele é o Ctrl Y. E basicamente ele ajuda a gente a também a facilitar na visualização, né? Tipo, de uma determinada coisa ou um grupo específico de coisas, né? Então nesse exemplo, nesse arquivo, por exemplo, né? A gente poderia criar um display pro personagem e um display pro cenário, por exemplo, né? E aí a gente pode renomear, né? Então, display char e display bg. E aí aqui a gente conseguiria visualizar o display que a gente quer ver. Se caso não tiver habilitado essa janelinha aqui, você tem que ir em Edit, Preferences e em Advanced colocar Advanced Display para habilitar, né? E aí você consegue visualizar, conseguir setar isso aqui para visualizar que você quiser, né? Eu evito de usar o Display All, porque se a gente tiver muita coisa, ele acaba mostrando tudo, independente se está com eixo Z, essas coisas tudo. Dependendo, ele acaba ficando uma zona, né? Então, ou deixa no Default Display, que é o display principal aqui, ou ver especificamente alguma coisa, né? Então, no caso quando a gente faz um rig, por exemplo, daria para a gente usar isso também para visualizar determinada parte, por exemplo, né? Então, sei lá, se eu quisesse só ver essa perna, eu poderia criar um display aqui para perna, display perna aqui, e aí só ver ela especificamente, né? Eu não uso muito quando eu estou rigando, mas se caso você precisasse ver funcionando só essa parte, ver se está tudo certo, né? Daria para usar. Mas é uma vantagem também essa organização em display, porque dependendo do arquivo, você pode ter muita coisa, né? Então, se fosse um cenário muito pesado, né, com bem mais coisas do que o que está aqui, né, e com bem mais personagens do que está aqui também, fazer display poderia ajudar para deixar o arquivo mais leve, né, a visualização. Então, se a gente desse um play, ficaria mais leve. Então, se caso tivesse mais personagens, a gente podia criar um display para cada um, por exemplo. Então, display money aqui. E aí ver só esse personagem específico e animar ele, por exemplo, né? Porque aí fica bem mais leve o play, na hora do play, né? Não fica tendo que carregar toda aquela informação. Isso ajuda, então, não só na parte de organização, né? Mas também na parte de rig e principalmente, assim, pela minha experiência, na parte de quando a gente vai animar, né? Se a gente tiver muitos elementos em cena, né? Então é isso, o display pode ajudar bastante aí. Isso.